ando só. 382. Uma prece ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, gratos te somos, ó Deus, por nos trazer até a tua casa nesta noite. Te peço, ó Deus, que abra o nosso coração e que aceite o nosso louvor que é oferecido a ti neste culto. Peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados, que use o pastor Alci, que vai partir o pão nesta noite, e que use também as pessoas que vão louvar o teu nome através da música. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes, também aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. Eu quero convidar aqui a Sara e a Esther, que vão entoar 2 hinos em louvor ao nosso Deus. Boa noite. Vim aqui pra contar de alguém que te ama. É alguém que faz tudo pra você estar bem. Ele é o Pai que vê o seu andar. Se você está triste, Ele está com você. Deus vai controlar, não te abandonará. Seu amor é tudo que precisamos para sobreviver. Ele é a vida, a paz e o amor. Não dá pra entender. Se você pedir, Deus vai controlar. Precisamos contar para o mundo que é triste. É assim, pois esquece de pedir ao Pai ajuda. Ele é a solução. O controle, Ele é o controle. É só pedir e confiar que Ele vai. Deus vai controlar, não te abandonará. Seu amor é tudo que precisamos para sobreviver. Ele é a vida, a paz e o amor. Não dá pra entender. Se você pedir, Deus vai controlar. Ele é a vida, o amor, e não dá pra entender. Se você pedir, Deus vai controlar. Quando o vale é sombrio, quando as forças
forças se vão, quando em nós há um vazio, só nos resta dor. Se a esperança acabou, se buscamos perdão, se estamos aflitos, longe da solução, em Cristo vamos seguir. Em Cristo vamos vencer. Na história da cruz, na entrega de Jesus, temos razão para seguir. Na história da cruz, na entrega de Jesus, temos razão para seguir. Em Cristo vamos seguir. Em Cristo vamos vencer. Na história da cruz, na entrega de Jesus, temos razão para seguir. Temos razão para seguir. Para seguir. Amém. Quero cumprimentá-los nesta noite e parabenizá-los por estarem aqui nesta igreja também. Quero cumprimentar os internautas que nos acompanham. E eu tenho um ouvinte muito especial que está me acompanhando através da internet, que é a minha esposa, que não pôde vir. Eu quero agradecer também às cantoras pela boa música que nós ouvimos, preparando então para a palestra de hoje. E eu costumo dizer, quando o pessoal canta bem, que os cantores salvam o pregador. O meu título vocês conhecem, mas eu vou mudar um pouquinho. Vocês, quando entram no elevador, ali está escrito: sorria, você está sendo o quê? Pois eu quero dizer para você essa noite: sorria, você está sendo salvo. Há algum tempo eu fiz um casamento.
Eu estava aqui à frente, e o noivo estava entrando na igreja, mas ele estava com a cara tão preocupado, ele estava tão sério, que eu, para ver se quebrava aquela tensão dele, eu disse: sorria, você está sendo casado. Ele sorriu, mas logo se posicionou de novo. Uma menininha, ela nunca havia visto uma vaca ao vivo. E ela foi ao campo com seu pai, e ela foi ver aquela vaca ao vivo. Até então ela só havia visto uma vaca em gravuras. E quando chegaram bem perto, ela se deteve com o pai bem perto daquele animal e começou a olhar bem aquela vaca. Depois de algum tempo ela disse: papai, esta vaca deve ser cristã. Por que você diz isto? Ela tem uma cara tão triste. Será que para ser cristão a gente precisa ser triste? É pecado sorrir? Eu acho que é pecado não sorrir, né? É pecado ser alegre? Não é. Que beleza é você ser cristão, você tem uma esperança, você tem uma expectativa. Essa vida é apenas transitória, um pequeno, eu diria 1 centímetro, 1 metro da eternidade que a gente vai viver com Cristo. Eu tenho um pensamento do livro Caminho a Cristo, página 100, olha o que ele diz. Olhem bem isso aqui. Cristãos que acumulam sombras e tristeza em seu coração, que reclamam e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. E como a gente encontra pessoas reclamando? Qualquer probleminha, uma dor de cabeça, então, faz com que alguns quase que desistam da vida. 2 Coríntios 3, verso 2, os que trouxeram a Bíblia poderão me acompanhar aí. 2 Coríntios 3, verso 2, olha o que diz a respeito de um cristão, olha o que fala a meu respeito e a teu respeito. Aqui diz assim: vós sois a nossa o quê? Carta, e diz mais, escrita em nossos corações, conhecida e lida por quantos? Todos os homens, quer os senhores queiram, quer não. Nós somos observados, acompanhados, e olha, é impressionante como as pessoas sabem o que nós fazemos, e elas têm a expectativa de que aquilo que nós fazemos é coisa certa. Erre para ver. Fale para ver. E eu já ouvi alguém dizer: mas você não é adventista? E daí? Não, mas adventista não pode fazer isso. Você é cristão, você é diferente, e é mesmo, e tem que ser. Porque se você se torna um cristão e não é diferente, você não mudou nada. Alguns questionam: mas eu, para vir para a igreja, tenho que mudar? Tenho que mudar. Mas eu não posso ser a mesma pessoa? Não, porque agora você aceitou a Cristo, você é diferente. Até na sua maneira de falar, de se vestir, os seus compromissos que você assume, você cumpre. Você representa Cristo. Mas eu quero voltar um pouquinho e dizer, como a gente encontra pessoas que reclamam? Muitos pensam demais em seus erros, falhas e decepções, e falam o dia inteiro e ficam desanimados, amargurados. A vida para eles parece que é difícil demais. Eu queria dizer uma coisa: Satanás exulta e se alegra quando ele vê que o Filho de Deus se torna um desanimado. É coisa terrível encontrar ou andar com a pessoa desanimada. E como Satanás fica satisfeito quando o cristão desconfia de Deus. Ele fica satisfeito
em ver a pessoa duvidar de Deus. Satanás se alegra em tornar a vida religiosa sombria. Ele enche a humanidade, a cabeça da humanidade, de pensamentos e coisas errôneas a respeito de Deus. E eu queria dizer uma coisa: como a gente desonra a Deus quando murmura contra Ele. Eu tenho um pensamento de F.A. Noble. Interessante esse pensamento. Olha o que ele diz: um cristão é uma mente através da qual Cristo pensa, um coração através do qual Cristo ama, uma voz através da qual Cristo fala e uma mão através da qual Cristo ajuda. E aqui eu posso ilustrar. Quantas vezes nós oramos: Senhor, te agradecemos pelo alimento, e dizemos: e também dê aos pobres necessitados. Eu orei muito e oro, os senhores também. Mas deixa eu dizer uma coisa: se os senhores não derem um pão para esse coitado, talvez ele nunca vá comer um pedaço. Nós somos a mão que ajuda esse coitado. Deus tem você e a mim como esse agente. Lisandro, ele, no ano 405 a.C., ele comandava o exército da Grécia. Os espartanos eram conhecidos como os melhores soldados. Todo mundo sabia e conhecia a bravura dos espartanos. E um embaixador de um país disse: eu vou até lá, eu vou até Esparta, eu vou ver o que há. Eu quero me cientificar-me junto a eles ali, por que eles são assim considerados um reino tão forte. Ele chegou à capital e ficou espantado quando ele não viu nem um muro que protegia aquela cidade, pois todas as cidades importantes de então eram muradas como uma espécie de proteção contra os invasores. O embaixador chegou a Lisandro e disse: olha, eu vi tudo, porém eu não vi as muralhas, onde elas estão? Lisandro disse para ele: o senhor está cansado, o senhor durma bem esta noite, amanhã cedo eu lhe mostrarei os muros de Esparta. Na manhã seguinte, o visitante levantou e ficou boquiaberto, porque ele viu diante dele, até onde a sua visão alcançava, soldados, havia uma enormidade, uma multidão de soldados, ombro a ombro, lado a lado. E Lisandro disse para ele: estes são os muros de Esparta. Cada homem que o senhor vê é um tijolo. E eu fiquei pensando, há um reino que não tem muralhas visíveis, é o reino de Deus. Embora não possamos ver as muralhas, elas ali estão. São homens e mulheres em posição de sentinela, repelindo o pecado. E eu vou fazer uma pergunta. Quando Deus olha as muralhas do seu reino, Ele poderá dizer que você é um tijolo? Tem um pensamento do livro Uma Vida com Propósito, página 31, que diz assim: você não foi posto na terra para ser lembrado, você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Eu gosto de pensar desta maneira. Os senhores conhecem, eu já fui muitas vezes ali. Em Ibirapuera tem um monumento chamado Obelisco. Ele foi inaugurado em 9 de junho de 1955. Ele foi erigido em comemoração à Revolução Constituinte de 1932.
Aquele monumento tem 72 metros de altura, é o maior de São Paulo. O mausoléu do obelisco, ele guarda os corpos de 4 estudantes que foram mortos durante a Revolução de 1932 e tem mais 713 ex-combatentes. Mas é importante que na base daquele obelisco tem 2 citações de Guilherme Almeida. Uma delas em forma de um poema, homenageando aqueles que morreram na Revolução, mas ali tem uma frase impressionante. É uma frase direta de um profundo significado que diz assim, ó: viver um pouco para morrer bem, morrer um jovem para viver sempre. Interessante. Às vezes a gente passa por esses lugares e não para ver o que está ali. É bom a gente ver a vida, sentir a vida. Mas tem um outro pensamento aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 264. E esse pensamento, ele me é muito valioso. Olha o que ele diz: os que aqui levam vida de conformidade com a doutrina de Cristo, podem ter a certeza de uma vida eterna na família dos remidos. Que conforto, que segurança, que certeza você e eu temos. Eu até poderia dizer aqui, sorria, você está sendo salvo. É para você esse pensamento. Romanos 8, verso 32, vamos ler esse texto aqui. Romanos 8, verso 32. Olha o que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O comentário bíblico, volume 6, página 573, comentando este verso, ele diz assim, ó: não importa que provas nos sobrevenham, nunca deveríamos duvidar de que Deus sempre atua em nosso favor e que nos dará tudo o que é necessário para nosso bem presente e futuro. Nem eu nem você temos dúvida sobre isso. Se temos alguma dificuldade, se temos algum problema, é porque Deus vê em nós algum ou um grande valor. Deus é como aquele garimpeiro. Ele não lança na sua fornalha um cascalho, um pedregulho. Ele lança uma pedra que no seu bojo tenha uma joia. E quanto mais ele burila você, é porque você tem valor. Às vezes a gente fica preocupado: o que está acontecendo comigo? Por que comigo? Porque eu estou precisando ser polido por Deus. Você está precisando ser polido por Ele. Na vida que nós vivemos hoje, vocês como eu sabem disso. A gente conversa com alguém e diz: eu não estou tendo tempo para mais nada. Eu vi outro dia, eu estava ouvindo um noticiário e disse: já estamos no mês número 6, esse ano já passou. Ele está na metade ainda, mas ele está muito rápido. Alguém diz: mas está passando muito rápido. Mas quando você está ocupado, quando você está fazendo alguma coisa, o tempo vai certo, vai andando certinho. Mas a gente corre muito. Nós estamos numa corrida desenfreada. A rotina da vida nos envolve muito. E nós temos, às vezes, um problema. Nós não encontramos tempo para uma reflexão espiritual. E passamos, às vezes, uma semana sem realizarmos um culto doméstico. É muito corrido. Nós temos que andar. A vida nos empurra, ela nos arrasta, ela nos leva de roldão. E se a gente não para, não põe o pé no chão, a cabeça no lugar, às vezes a gente vai nesse redemoinho que é esta vida e vai levando tudo. Pode ocorrer conosco o que ocorreu com um conhecido político europeu. Aconteceu um eclipse do sol no dia anterior e alguém foi para ele e disse: o senhor viu o eclipse?
E ele, sabe qual foi a resposta dele? Estou tão ocupado com os problemas da terra que não tenho tempo de olhar para o céu. É bom a gente parar. É bom a gente olhar para cima. Eu não gosto muito das comparações, mas eu vou fazer uma. Tem um animal que não olha para cima. E só conta um. Você sabe qual é? Qual é? A senhora disse, agora eu posso dizer também. É o porco. Ele só faz é só para ele. Vai embora. Tem gente que vive quase como esse animal. Ele não é capaz de olhar para cima. E o porco está sempre no lugar que não deve. É bom a gente olhar para cima. Deus está lá, ó. Bom de ver. Deus mora ali em cima, aqui pertinho, mora aqui comigo. Mas eu tenho que olhar para cima, gente. Às vezes acontece tanta coisa e eu não vejo, eu não olho, eu não acompanho. Tem um pensamento tirado de um livro interessante, o nome desse livro, Sapos Fervidos ou Ossos Dançantes. Na página 37 ele diz assim, ó: a vida é um presente de Deus, não um fardo insuportável que temos que carregar. Vocês já viram aqueles que vida pesada? Não dá mais para viver? Dá sim. A vida é boa. Eu quero dizer para vocês, eu tenho inveja dos antediluvianos. Eles viveram 800 anos, eu não sei se eu vou viver 80. Eu tenho uma inveja desses antediluvianos, vocês não sabem. Com 400 anos eles estavam na metade da vida. Noé teve seus filhos com 500 anos de existência. Pensaram? Enoque com 500 anos, onde é que você vai estar? Não me diga, espero que seja no céu. Se não for lá, você está lá. E eu também. É interessante como é que a coisa é. Vocês já pararam para pensar? E alguém diz, mas que vida difícil. Eu vi alguém dizer assim, eu não quero viver tanto. E quando ele estava para morrer, ele disse, eu queria viver mais. Agora, morre. Como tem gente, né? Eu não queria viver tanto, porque é um probleminha, uma dor de cabeça, já dá problema. Gente, sorria, você está sendo salvo, não se preocupe. Perguntaram, aliás, uma pessoa chegou até Madre Teresa de Calcutá e perguntou para ela, como é que eu vou fazer para organizar melhor a minha vida, viver melhor? Ela deu uma resposta que a irmã White já deu para nós também. Ela disse assim, passe 1 hora por dia em adoração com seu Pai Celestial e tudo estará muito bem. A gente não tem tempo para nada. E às vezes eu acho que acontece alguma coisa para nós que não é muito boa, para a gente poder olhar para Deus, senão a gente nem pensa. Está tudo bem? Enquanto está bem. Marquês de Maricá tem um pensamento que eu custei a entender, ela disse, custei não. Eu li a primeira vez, eu era moleque, não entendi bem. Depois eu entendi. Ele disse assim, subir a Deus na aventura, ele descerá a vós na desgraça. Eu fiquei, mas o que é isso? Se eu busco a Deus quando tudo está bem, quando está mal, eu nem preciso, já está aqui comigo, porque eu já busquei antes. Subir a Deus na aventura, e ele descerá a vós na desgraça. Quando a gente precisa dele. Eu achei uma reflexão no meu arquivo que diz assim, que diferença fará daqui a 100 anos se você morou numa mansão luxuosa ou numa casinha alugada? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você usou roupa com grife ou comprada em liquidação no brechó? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você passou as férias na Europa ou no quintal da sua casa? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você comeu filé mignon ou feijão com farinha? Que diferença fará daqui a 100 anos se você dormiu num bonito e confortável colchão de espuma ou numa esteira rústica? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você possui ou possuiu o
carro, último tipo, andou de ônibus. Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você teve empregado as suas ordens ou recebeu ordens de um patrão? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você andou sobre tapetes macios ou em piso de cimento? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você frequentou a alta classe social ou foi um cidadão comum? Que diferença fará para você daqui a 100 anos se você teve 100 milhões no banco ou viveu sempre em aperturas? Que diferença fará isso para você daqui a 100 anos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se hoje você é um verdadeiro cristão, pode ter certeza. Vai fazer uma grande diferença. Caminho a Cristo, página 107, diz assim, ó: ainda que não nos sejam dados prazeres desta vida, podemos a si mesmos sentir-nos felizes por esperar a vida eterna. É outro pensamento fabuloso. Ainda que eu não possa usufruir tudo aquilo que eu acho que eu poderia, mas eu deveria me satisfazer com a ideia de que eu vou ter a vida eterna. Eu trabalhava numa associação, tesoureiro. A esposa do presidente me disse um dia, alguém chegou lá para vender cosméticos, não sei porquê. E ela disse, se eu não fosse a esposa de um pastor, eu queria comprar um monte do que ela está oferecendo aí. Eu tenho uma vontade reprimida. Às vezes a gente está assim, você está aqui, e é interessante, a gente encontra pessoas aqui dentro, nota 10, às vezes se encontra aí na rua, não é possível que é ela. Não é, e eu não sei se é. Gente, você é, em todo lugar você é, não tem como não ser. São João 16, 33, vamos ver. São João 16, 33. Olha o que esse texto diz. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que aconteceu? Jesus disse, eu venci o mundo. É bonito esse verso, ele nos dá um ânimo muito bom. Atalanta era uma bonita moça, linda moça. E ela desafiou seus pretendentes para uma corrida. Era o seguinte, quem quisesse casar com ela tinha que fazer o seguinte, tinha que correr com ela e ser o vencedor. Caso isso não acontecesse, ele seria morto. Muitos atletas tentaram conquistá-la, mas acabaram perdendo a vida. Até que apareceu Hipômenes. E ele pensou, bem, eu vou correr com essa moça. Chegou no estádio, mas ele usou uma artimanha. Ele levou no bolso 3 maçãs de ouro. Como a Atalanta era muito veloz para correr, quando começaram a correr, ela já passou à frente dele. E quando ele viu que ela estava se distanciando, além do que ele achava que ela podia ir, ele pegou uma maçã e atirou na frente dela. Ela viu aquela maçã de ouro rolar, hesitou um momento, mas logo se deteve e apanhou a maçã bem depressa. Mas nesse ínterim, Hipômenes passou por ela. Ele estava agora à sua frente. Mas logo a Atalanta recuperou de novo e passou por ele. E quando ela teve uma certa distância, ela tirou a segunda maçã. E quando ela perdeu aquele tempo para pegar aquela maçã, ele passou por ela outra vez. Antes da reta final,
A Atalanta recuperou. Estava na frente de Hipômenes outra vez. Ele tinha a terceira maçã. Ele atirou aquela maçã e ela pensou agora, rapidamente, o que eu vou fazer? Eu vou parar para pegar? Bom, já peguei 2 vezes, recuperei. Ela pensou, eu vou pegar, eu vou retornar e vou ganhar a corrida. Mas desta vez, ela não conseguiu mais recuperar e perdeu a carreira. Eu fiquei pensando, a corrida cristã é bem semelhante a essa competição entre Atalanta e Hipômenes. Satanás, ele sabe que se ele conseguir nos desviar os olhos de Jesus, ele poderá fazer com que percamos a carreira cristã. Ele tem maçãs de ouro que ele está jogando a mim e à tua frente. Você sabe qual é. Ele está desviando você. Ele não quer que você vença. Ele quer que você perca. Ele é astuto. Ele é sutil. Na revista Adventista de janeiro de 2008, na página 2, estava lendo um artigo ali e ali eu vi um pensamento que dizia assim, ó, a vida é a si mesmo. Notem bem, tem coisas boas e coisas ruins. Contudo, há uma coisa que independe das condições que nos rodeiam, sejam elas favoráveis ou não, Deus nos ama. Não importa o que está acontecendo comigo ou contigo, saiba que Deus nos ama. Eu queria dizer, sorria, você está sendo salvo. Eu quero fazer umas colocações rápidas aqui, já concluindo. Não parece estranho, ou não é estranho, que uma nota de 100 parece tão grande quando nós levamos à igreja para dar a oferta e tão pequena quando nós levamos a uma loja? Vocês já viram como é que você pega uma nota de 100 para a igreja, que valor, você é um... E quando você vai para a loja, não dá para comprar nada. Não parece estranho, notem comigo agora, quão longas parecem 2 horas quando estamos na igreja, mas quão curtas elas são quando estamos assistindo um filme. Eu não gosto de filme, mas sei que alguns adoram. Não parece estranho quando num jogo de futebol nós nos emocionamos até que ele vá aos pênaltis, e não importa, já estamos assistindo 1 hora, 2 horas, e que bom que vai para o pênalti, agora vai ser mais emocionante, mas quanto nós nos queixamos quando o sermão é um pouquinho mais longo que o usual. Esse pastor, eu fui pregar numa igreja, entregar o horário já depois da hora de terminar. E eu não falei 12 minutos. A saída alguém disse, mas eu ficaria ouvindo o senhor até as 2 horas. Eu digo, você não faça isso. E eu já tive 40 anos como pastor nativo e já estou jubilado. E se eu passasse muito do horário, sabe o que eu ia ouvir ali? Pastor, o senhor com a experiência que tem, não sabe que tem horário? Eu fui pregar noutra, me entregaram bem ruim também o horário. Eu disse, olha, Deus, uma coisa. Eu sou o último que vou falar aqui, comecei agora. E todo o atraso que teve, eu não trazia 1 minuto. Eu não sou culpado de nada, mas se eu passar agora, falar muito tempo, eu vou levar toda a culpa por todos os que me atrasaram. Quer ver uma outra coisa? Não parece estranho quão difícil é ler a Bíblia, mas quão fácil é ler um romance. Meu hobby é ler. Eu não gosto disso, mas vou dizer para provocar vocês mesmo. Eu não leio menos 50 livros por ano. Esse ano eu já consegui ler 35. Tem as minhas anotações, tem um arquivo, vocês podem lá que vocês vão ver. Mas é interessante como
Às vezes a gente não tem tempo. E eu fui numa livraria, uma mega store lá da Saraiva. Eu vou ali atrás dos lançamentos, livros bons, li um tremendo livro, estou lendo um livro agora, fabuloso. O Homem que Não Queria Ser Papa, falando sobre Bento XVI que renunciou. Livro 552 páginas, que livro bom para a gente, cultura. E eu fiquei ali olhando, o que aquele povo foi buscar? Mas, gente, os jovens que me perdoem, aquela moçada estava naquelas ficções, naqueles romances, naquelas... Não tem nada. Livro que não tem nada. Fiquei pensando, livros tão bons aqui, ali dizia até o assunto de cada um. Vocês querem me dar um bom presente, até eu vou desafiá-los, me dê um bom livro. Um bom livro. Livro de romance, por favor, não faça comigo, que eu não perco tempo com isso. Romance é uma história que nunca aconteceu, não vai acontecer, só vai deixar alguns que não pensam nada meio apavorados, alguns até indo para o psicólogo para poder recuperar a sua saúde. Quer ver outra coisa? Não parece estranho quão difícil é aprender uma simples verdade do Evangelho para compartilhá-la com outro, mas quão fácil é entender e repetir uma piada. Essa risada de vocês é sintomática. E eu estarei terminando com um pensamento do Espírito de Profecia, Testemunhos Celestes, volume 1 e outro da Bíblia. Testemunhos Celestes, volume 1, página 446, diz assim, ó: todo esforço que fizermos por Cristo será por Ele recompensado. E todo dever que cumprirmos em seu nome contribuirá para a nossa própria felicidade. Que coisa mais clara, é autoexplicativo. E o último texto está aqui em São Mateus 25, 34. São Mateus 25, 34. E logo, logo isso deverá ser uma realidade. E que todos nós aqui, com os nossos familiares, com os nossos queridos, possamos ouvir isso aqui. Olha o que diz Mateus 5, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu vou concluir com o meu título: sorria, você está sendo salvo. Queremos agradecer ao pastor Alci pela mensagem. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento para nós entoarmos o hino Ó Cristãos Avante. 344. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue
Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz, nunca o inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém. Querido Pai, te agradecemos muito nesta noite, porque pudemos, em tão boas circunstâncias, estarmos aqui na tua igreja. Como cristãos que somos, ó Pai, queremos marchar contigo até a tua volta a esta terra. Sabemos que aqui temos pessoas necessitadas urgentemente da tua ajuda. Pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, morais, espirituais, de saúde, pessoas que estão desanimadas, mas também temos aqui pessoas que estão muito firmes na fé. Pessoas que estão muito alegres em serem cristãs. Pessoas que estão sorrindo porque estão sendo salvas. Te pedimos, ó Pai, que tomes a todas em tuas mãos. E que agora irmos aos nossos lares, teus anjos nos acompanhem. Que nenhum mal nos aconteça. Dá-nos uma noite tranquila, de repouso, um feliz despertar amanhã. Também que possamos ter uma semana de lutas, de afazeres, de atividades, mas sobretudo uma semana de vitórias na nossa vida. Querido Pai, que tu possas estar com cada família aqui representada, que todos eles possam estar cientes e conscientes de que são teus filhos e que juntos precisamos preparar para um feliz encontro com Jesus. Perdoa os nossos pecados, aceita a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.